Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aí a Receita Federal, eu já falei esse vídeo em outro vídeo e vou falar nesse, que a Receita Federal cagou no pau de novo, colocou as suas declarações aí de criptomoeda tudo separado. Ela fala que pode fazer junto as declarações lá de fora, mas ela coloca aí, me coloca tudo separado na ficha de bens e direitos. Eu vou mostrar isso tudo no vídeo para vocês. Ela fez essa baita sacanagem com a gente, beleza? Mas vamos lá, as obrigações, antes de falar dos chororôs e tudo, que para você é obrigado a declarar tendo mais de 5 mil reais de total de seus criptoativos aí, superior a 5 mil reais aí, você vai ter que informar aí na ficha de declaração de bens e direitos. Se você fez vendas acima aí de 35 mil reais e obteve lucro, você vai ter que informar aí também e fazer o pagamento do DARF, que é sobre o ganho de capital. Tem um vídeo aqui ensinando a fazer GCAP, tá? Para esses casos aí. Isso aqui, esse 35 mil reais é mais aí corretora nacional, tá? E outra coisa também é, se você recebeu criptomoedas por stalking, mineração ou airdrop, precisa incluir também na ficha de bens e direitos para ser tributado na venda. Ela tá doida aí para pegar o seu din-din. Receita tá doida para pegar o seu din-din, beleza? Mas vamos aí as perguntas e as respostas aí do vídeo, porque eu tive uma pergunta aqui que a pessoa tinha uma dúvida que ele tem lucro isento todo ano, ele tem que declarar mês a mês ou tudo junto? Porque se ele teve um lucro no ano de 120 mil reais, quando declarar, a Receita não vai entender que passou de 35 mil por mês? A resposta é a seguinte, para esse vídeo aqui. Primeiro, essa pergunta você tem que separar em duas situações. Tem que pensar o seguinte, em operações agora, depois da legislação mudou, em operações no mercado interno e operações aí no mercado externo. Por exemplo, se a sua corretora de criptomoedas possui CNPJ, logo ela está aqui no Brasil. Se ela está aqui no Brasil, você tem essa questão aí de isenção de 35 mil reais de operações até 35 mil reais no mês. Se você teve lucro em vendas aí que não ultrapassaram aí, na total de operações no mês, não ultrapassaram os 35 mil reais no mês, você vai ter lucro isento. Esse é o primeiro ponto. Agora, se você está numa corretora aí que é lá fora, você vai ter que declarar aquela corretora lá fora, você vai fazer a apuração anual, e por sinal ficou muito ruim aqui na Receita Federal, no programa da Receita, e você vai ter que pagar o seu impostinho aí no ano, beleza? E não tem aí isenção aí de movimento mensal mais não, agora é tudo no pau se você operou lá fora. Então agora você pode inclusive compensar prejuízos também. Então se você declara lá fora, você pode compensar prejuízo. Internamente é o prejuízo se teve do mês aí durante as suas operações aí. Não tem como compensar prejuízos aí internamente, somente lá fora, beleza? Então esse é um ponto aí muito ruim. Então, por exemplo, se você teve aí lucro em operações de 50 mil reais, em prejuízos também em outras operações de 30 mil reais, a base de cálculo antes, como era antes, era 50 mil reais, porque você não podia compensar aí o prejuízo, tá? Agora você podendo compensar o prejuízo, o seu lucro, o mesmo exemplo aí de 50 mil reais e um prejuízo de 30 mil reais, você vai ter uma base de cálculo aí de 20 mil reais. O imposto desse caso, 15%, será 3 mil reais. No caso anterior, como você não podia compensar prejuízo, você pagaria aí 7.500 reais. Então isso aqui pelo menos foi uma coisa boa e você pode aí compensar o prejuízo. Lembrando que temos aí uma faixa aí de isenção, né, de ganho de capital. Se o total de vendas ultrapassar o mês, o lucro será tributado conforme uma tabelinha assim, por exemplo, até 5 mil reais é isento de lucro, de 5 mil reais e um centavo até 30 mil é 15%, 30 mil de lucro, tá? Eu tô falando só lucro. De 30 mil e um centavo até 50, 17,5. Eu vou colocar aqui tudo na declaração do imposto de renda para vocês, tá?
de 50 mil reais e um centavo até 200 mil, 20%, e acima de 200 mil, 22,5% o lucro, beleza? Então, isso aqui é o lucro obtido na venda, isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Mas nós já falamos aí dessa Instrução Normativa 280, que veio e trouxe uma garantia aí para você compensar prejuízo de operações lá fora, no exterior, e você, inclusive, no exemplo que eu te mostrei, você economizaria aí bastante dinheiro, porque antes, por exemplo, se você teve aí um prejuízo de 10 mil reais em uma operação de venda com Bitcoin em uma exchange estrangeira e um lucro de 15 mil em outra exchange, por exemplo, você não poderia aí compensar esses valores. Hoje você já pode, inclusive aí nessa diferença de 5 mil reais aí, que seria aí o seu lucro. Antes você tomava aí na cabeça, beleza? Mas é o seguinte, ó, respondendo essa pergunta aqui, lucro de 35 mil reais no mês, a Receita não vai entender lucro de 35 mil reais no mês, depende, porque você tem que declarar lucro. Bem, vamos lá. As operações que são, primeiro, no imposto de renda aqui isentas, tá? A gente vai aqui para o meu imposto de renda, meu programa aqui, nós vamos ver as operações aqui inferiores quando nós temos lucro, quando nós lançamos e onde lançamos. Rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai vir aqui nesse quadrinho de rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Tu vai clicar aqui em novo, você vai clicar em tipo de rendimento, e você vai pegar aqui, ó, ganho de capital na alienação de bens, direito ao conjunto de bens, mercado de ações até 20 mil no mercado de balcão, porque o lucro isento de ações é outro ponto aqui, outro caminho aqui. E 35 mil reais nos demais casos. Então, teoricamente, o lucro isento entra aqui, beleza? Mas em operações, como vocês estão vendo aqui no código 5. Ele entra em operações no mesmo mês, cujo valor total da alienação seja de 20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e 35 mil para os demais casos. Criptomoedas aqui nos demais casos entra aqui, isso aqui é exchange nacional. Então, são total de operações de 35 mil. Você não vai ter um lucro de 35 mil reais. Nesse caso aqui, respondendo a pergunta, você não vai ter um lucro de 35 mil reais. Se você declarou 120 mil no ano, você tem que ter tido aí bastante operações aí, nesse caso, nessa pergunta aqui, para você chegar aí a, sei lá, um lucro de 12 mil reais aí no mês, 10 mil reais, 120 mil no ano, você tem que ter um lucro no máximo no mês aí, por mês, de média de 10 mil reais. As operações de até 35 mil reais. Então, para você declarar lucros isentos, você pode ter lucros isentos o ano inteiro, desde que seja vendas aí inferiores, alienações inferiores aí a 35 mil reais, total de operações, como está dizendo aqui, beleza? Então, você tem que ter 35 mil reais aí, menos que 35 mil reais de alienações, como está dizendo aqui, vamos lá, isso, para você conseguir declarar lucro isento. Aí, aqui, no caso, você vai colocar aí o seu ganho de capital nas operações aí até 35 mil reais, beleza? Mas agora, você vai aprender a declarar aí seus bens e direitos. Declarando seus bens e direitos, no caso de criptomoedas, se for corretora nacional, tu vai clicar aqui em novo, você vai clicar aqui em criptoativos, vou colocar o exemplo aqui do Bitcoin, titular no exemplo, autocustodiante não, CNPJ do custodiante pode ser aí, vou colocar aqui, eu acho que é do Banco do Brasil, que é assim, 191, que é o primeiro CNPJ do país, tá faltando 0 aqui. Aí eu vou colocar aqui só no exemplo, para a gente fechar aqui, não deixa eu colocar, faltou um 0. Vamos lá. Então você vai colocar aqui, comprou, um exemplo aqui, eu coloquei um CNPJ que eu conheço de cabeça, você colocou aqui Bitcoin, a gente já sabe o que é, mas no exemplo aqui, aí você vai colocar aqui a quantidade, você tem que deixar preparado aí, separado no seu extrato, as despesas, tudo certinho para você anotar aqui. Principalmente as quantidades que você tem de Bitcoin aqui e o seu preço médio, você vai informar aqui na discriminação. E o saldo aqui,
em 31/12/2024, vamos colocar aqui R$6.000. Você tem 0,00546 de Bitcoin aqui a R$6.000. Então, se você for declarar aqui Bitcoin no mercado nacional, é assim, tá? Agora, é o negócio mais chato. Já era chato como era antes, né? E como está no mercado nacional, que você tem partes, alienação inferior a R$35.000, é lucro isento. Se você tiver lucro, é isento. Você não pode compensar prejuízo assim, se ultrapassar os meses. Dentro do mesmo mês você consegue até compensar esse prejuízo. Mas agora no mercado externo, você não tem mais isenção de valores mínimos e você ainda tem que apurar aqui nessa coisa que ficou legal, que a lei fala de fazer de uma forma só. Você pode juntar tudo, mas aqui no nosso programa do imposto de renda ficou uma porcaria. Vamos pegar aqui Estados Unidos, tá? Vou colocar aqui Estados Unidos, que é o país que eu tenho meu Bitcoin, tá? Estou colocando aqui que eu não sou custodiante. Vamos colocar que eu compro lá na Nômade. Tenho aqui R$60.000, tá? De imposto de renda. E agora, no caso aqui, a gente não vai ter dividendo. A gente vai ter aqui lucro ou prejuízo. Se eu tiver prejuízo, eu vou declarar de uma forma. Se eu tiver lucro, vocês estão vendo aqui no canto que o valor está zerado, ó. Vou colocar aqui um lucro de R$5.000 em vendas de Bitcoin. Ele já me gerou um imposto aqui de R$750, beleza? Então, se eu tive um lucro aqui de R$5.000, R$750 é um 15% aí de imposto de renda, tá naquela faixa ali acima de R$5.000, beleza? E você pode compensar aqui o imposto pago no exterior também. Aí você vai pagar menos imposto aqui, porque tem que ver se os países têm acordo aí de imposto pago no exterior. Mas aí se você teve lucro, R$5.000, mas você consegue também anotar aí o seu prejuízo. Então, se você teve prejuízo, tu vai colocar aqui o sinalzinho de menos e você vai ter que lembrar de carregar esse prejuízo aí para os próximos anos, beleza? Então, isso aqui é a forma como você declara aí criptomoeda no mercado internacional, se a sua corretora é lá de fora, não é do Brasil. Ficou uma porcaria, você tem que fazer a sua apuração e a apuração individualizada por tipo, se for Bitcoin, se for outras criptomoedas como Ethereum, XRP, que é o Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, aí você tem que separar também aqui, ó, Tether, USDC, USD, Brazilian Digital Token, BRZ, não conhecia, BUSD, esses outros aqui também, que não vou falar todos. Tem aqui as NFTs e tem aqui outros criptoativos também que você tem que colocar aqui na descrição. Então, o exemplo aqui, eu estou colocando aqui o Bitcoin, beleza? Adquirido nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, se ficar com prejuízo, você vai deixar negativo. Você vai ter, o que você precisa? Ter as taxas pagas, tudo entra aqui na sua apuração do seu saldo. Então, você tem que, do seu lucro ou do seu prejuízo. Taxa paga, você tem que ter o extrato, você tem que ter o preço médio de compra, o preço de venda para você poder apurar. E no caso aqui, por exemplo, R$10.000 aqui agora de lucro, você vai pagar aí para a conta ficar certinha, 15%, R$1.500, como você está vendo aqui, já vai sair direto na sua declaração. Ficou uma porcaria, porque se você aqui, ó, se eu vou fazer aqui renda variável, a renda variável, tanto operações com Fiagro e operações comuns, que são as operações com ações, você faz tudo junto, tudo acumulado de todas as ações e de todos os fundos imobiliários e Fiagros. Mas aqui, a Receita Federal quer que você, além de você informar o seu bem, quer que você apure de forma individualizada o lucro e prejuízo do seu bem. Ela não está fazendo conforme a legislação, que poderia apurar aí todo o rendimento, todo o ganho de capital do exterior, tudo que é feito no exterior. Então, se ela fizesse aqui, colocasse aqui uma linha de criptoativo, colocasse uma linha aqui de renda variável internacional, colocasse uma outra coluna aqui de criptoativo, ia ficar show de bola. Mas fazer isso aqui, se você fez a apuração de forma individualizada, vai ter que separar tudinho, porque isso aqui ficou uma porcaria, beleza?
Então, pessoal, o revoltado de hoje pede o seu like, se inscreva no canal, porque isso aqui me irritou bastante, esse programa validador aqui do imposto de renda, para quem aí tem imposto, tem criptomoedas aí no exterior, quem tem ações no exterior. Isso aqui ficou muito legal, beleza? Então, olha só, se inscreve no canal, dá seu like, curta, comenta, compartilha e comentem aí o que vocês acharam dessa declaração. Eu achei que ficou uma porcaria, beleza? Um abraço, até mais e tchau, tchau.